amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e nos envolva com a sua santa e divina paz. O alto clama por trabalhadores valorosos, por aqueles que sejam corajosos, coragem suficiente de dar a sua própria vida em busca da verdade. Aqueles que têm as suas próprias convicções invendáveis, que não sejam capazes de comercializar aquilo no que acreditam pelas conveniências sociais e políticas do mundo. Aqueles que busquem encontrar a verdade por mais que nos doa. O alto busca trabalhadores como se fôssemos desbravadores de uma floresta densa. Que não tenhamos medo das feras que vamos encontrar. Que não tenhamos medo das sombras que se façam à nossa frente. Porque existe uma claridade luminosa que sempre irá nos guiar. Por mais que os caminhos pareçam tenebrosos, por mais que não possamos enxergar um palmo à nossa frente, nós precisamos nos recobrar da fé e da esperança para, não obstante a falta de condições, continuar caminhando. Porque é o trabalho que nos engrandece, é o trabalho que nos aperfeiçoa, é o trabalho que nos faz melhores. Nós fomos convocados na última chamada. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Para muitos de nós é a última chance. E nós não estamos aqui, efetivamente, como se estivéssemos num hotel, passando férias. Fomos convidados a trabalhar e educar os nossos sentimentos. Porque existiram precursores para a nossa vida. Os nossos irmãos, que muitas vezes fazem parte da nossa família espiritual, ora desencarnados, permanecem conosco, porque vieram antes de nós, nos insuflando bom ânimo, otimismo, alegria e esperança, porque eles já passaram pelas lutas que ora nós passamos. E sabem que todas as cenas e as provas, as mais difíceis pelas quais nós passamos, são temporárias. Eles estão, portanto, do outro lado, aguardando o retorno. Serão os nossos sucessores, quando nós retornarmos para a pátria espiritual. Os nossos pais, que nos antecederam, também foram os nossos precursores. E tiveram o trabalho e a dedicação, não obstante as suas imperfeições, para formar o lar, como eles puderam, fizeram, acreditemos, o melhor que eles poderiam para nos receber. Lançaram sonhos, fizeram uma projeção de um futuro brilhante para nós, e muitos nos afastamos desse ideal. Mas não obstante, eles continuam conosco. Os cristãos primitivos, os apóstolos, também foram os nossos precursores. Eles enfrentaram a fé cristã legítima numa época muito difícil, em que o Estado não era laico e que era blasfêmia professar o Messias Redentor, Jesus. Não obstante, eles pagaram com a própria vida. Eles estiveram com os corpos pegando fogo nos postes de martírio. Muitos deles foram massacrados, comidos vivos por feras esfaimadas nos circos de horror. E é graças a eles que hoje nós estamos aqui. Compartilhamos que vamos ao centro espírita, publicamos no Facebook, gravamos, para mais tarde veicular isso na internet, graças aos precursores. Jesus também não dispensou o seu. Mas o precursor do Cristo foi escolhido a dedo e foi profetizado muitos anos antes de vir. No livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, nós vamos encontrar o anúncio da vinda do precursor de Jesus. Disse Yahvé: eis que enviarei o meu mensageiro, para que ele prepare um caminho diante de mim. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, a distância temporal dele para o primeiro livro do Novo Testamento é de mais ou menos 500 anos. Por 500 anos silenciou-se a boca profética.
E aquelas conclusões mais precipitadas chegaram a dizer que Deus havia se esquecido de enviar o seu mensageiro. É porque os mensageiros de Deus só chegam na hora certa. Assim como as nossas provas têm uma hora para chegar na nossa vida, as dificuldades que nós experimentamos e também tem uma hora para serem finalizadas, tudo que provém de Deus é perfeito naquilo que precisa ser. Leva o tempo certo e é escolhida a hora exata. E é o próprio Cristo quem mais tarde, anotado pelo evangelista Mateus, vai revelar quem foi o seu precursor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois assim profetizaram todos os profetas, até João e até a lei. Mas, se quiserdes compreender o que vos digo, ele é o mesmo Elias que há de vir. No último versículo do capítulo 4 do mesmo livro de Malaquias, há uma menção dizendo que antes que o Redentor venha, Elias haveria de vir. E Jesus, anotado pelo evangelista Mateus, vai dizer àqueles que têm ouvido de ouvir que Elias efetivamente retornou, com outras vestes, com outro contexto cultural, primo do próprio Messias, mas conservando as mesmas qualidades e virtudes do velho profeta, do profeta do Velho Testamento. A sua coragem, o seu desejo e sede de justiça, a verdade colocada acima de tudo, a verdade que não era comercializada, a verdade que não era trocada por interesses do seu tempo, que acima de tudo amava a Deus sobre todas as coisas. João Batista então vem como se estivesse encarregado de fazer a aragem dos solos humanos, remover as ervas daninhas, revolver a terra, a fim de que as sementes de vida e esperança de Jesus pudessem encontrar um solo fértil para que pudessem germinar e florescer. E olha aqui, da mensagem do Cristo até hoje, passados mais de 2000 anos, não obstante a chuva benéfica que cai nos nossos corações pela doutrina espírita, não obstante tanto tempo que se passou, as estações do ano, os anos que se dobraram sobre os anos, a gente ainda tem dificuldade de recolher os frutos daquelas sementes que foram plantadas por Jesus. É porque é necessário o nosso envolvimento com essa mensagem. Podem vir vários profetas, como efetivamente vieram. Podem vir muitos precursores, e nós seremos os precursores dos novos cristãos. Mas se nós não estivermos incumbidos da tarefa de transformação íntima, nós apenas renasceremos pela carne e não pelo Espírito. E então, meus amigos, nós vamos agora falar um pouco sobre a história de Elias, para entender quem é este Espírito. A história dele está narrada no primeiro livro de Reis, especialmente no capítulo 18. Aquele era um tempo muito difícil na velha Samaria. Havia um rei politeísta e excessivamente sedento por angariar bens materiais, que era Acabe. Acabe não acreditava em Deus. Tudo o que ele queria era expoliar as pessoas que já eram muito pobres e muito necessitadas, com o objetivo de alargar as suas posses e o seu império. Mas aquele era um tempo difícil. Alguns diziam que parecia que Deus havia se esquecido daquele povo tão sofrido, porque há 3 anos não chovia. E nós podemos imaginar que, naquela época, as atividades que eram desenvolvidas para a subsistência das pessoas era basicamente pastoreio e agricultura familiar, com o objetivo de sobrevivência. Sem chuva, os animais morriam e nos campos havia apenas aqueles farelos ressequidos de plantações que não conseguiam mais frutificar com base na água da chuva. Parecia que a cena do lado de fora é bem semelhante à nossa sociedade atual, porque embora lá fora, durante esses dias tenha chovido, os corações humanos nunca se apresentaram tão ressequidos. É
de aterrar como hoje em dia, na nossa sociedade tão tecnológica, tão inteligente, tão interconectada, as pessoas vivem tanto para si, tão individualistas, tão narcisistas, com um desamor em relação ao outro. Parece que os seus corações estão tão secos como aquela época da Samaria do velho Elias. Mas não obstante todos esses motivos que Elias tinha para desacreditar de Deus e desistir da sua vida e dos chamados que Yahvé tinha em relação ao seu respeito, ele persevera. Ele enfrenta e, a pedido de Yahvé, procura Acabe. E aí nós devemos nos lembrar do grande sacrifício que ele convida a Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele diz que separem-se alguns bezerros e que esses bezerros sejam deitados sobre lenha, mas que não ateiem fogo, que os profetas de Baal façam a reivindicação e clamem pelo seu Deus, e que ele também clamaria por Yahvé. E aquele bezerro em que fosse ateado fogo, não obstante os bezerros estivessem molhados, imagine a dificuldade para atear fogo em carvão ou madeira molhada, aquele bezerro que pegasse fogo seria o Deus que prevaleceria e que, portanto, todos deveriam render graças. E, efetivamente, assim acontece. Acabe, vendo o ânimo forte e inquebrantável daquele homem um tanto quanto estranho, que peregrinava os desertos com desassombro, que não tinha constituído família, que costumava vestir-se com uma pele de camelo e um cinto de couro amarrado à altura dos rins, que se alimentava de mel silvestre e de frutas tão forte e uma alimentação tão frugal, ele aceita o desafio. Os profetas de Baal rendem então culto aos seus deuses, ajoelham-se, autoflageciam-se, como se uma atitude exterior fosse necessária para que nós pudéssemos adorar a Deus. Nós observamos, mesmo nas casas espíritas, comportamento análogo aos profetas de Baal. Às vezes nós achamos que a quantidade de orações, a quantidade de palestras, a quantidade de idas às casas espíritas, a quantidade de tratamentos espirituais que efetivamente irá nos aproximar desse Deus que nós dizemos amar. Quando na verdade a adoração é uma postura íntima perante aquela mensagem que o Senhor divino nos apresenta. O quanto de toda a mensagem cósmica do Evangelho nós já conseguimos colocar em prática na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita. Se nós já conseguimos calar as dissensões e as discórdias e semear o mesmo amor e misericórdia que o Cristo veio nos ensinar. E então, naquela cena trágica, depois os profetas de Baal fazerem todas as artificiosidades do seu culto, chega a vez de Elias. E ele, numa oração simples, pede que o Senhor se revele e ateie fogo sobre o cordeiro. E efetivamente assim acontece. Depois de mais de 500 anos, Deus resolve se manifestar. Ateando fogo no cordeiro, Elias prova que o seu Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que é capaz de controlar os fenômenos naturais, e a chuva cai naquelas terras depois de mais de 3 anos. Mas Elias, que ainda não era perfeito, e por isso havia retornado à carne, com o objetivo de melhorar-se também pelas experiências da vida e pelo seu trabalho, não obstante as suas virtudes, porque Elias é como nós, tem equívocos e imperfeições a melhorar, mas também tem as suas qualidades, como nós também temos. E às vezes a gente esquece. A gente esquece dos pontos luminosos do nosso espírito e dá mais valor às trevas e às sombras que ainda jazem em nós. Então, voltando à imperfeição de Elias, ele, naquele momento, acaba cometendo um assassínio em massa e degola os profetas de Baal ali mesmo, com o objetivo de fazer prevalecer a sua verdade acima das criaturas humanas. O tempo se passa, os anos se dobram ao longo dos anos, e aí nós vamos transportados agora ao 1º século do cristianismo. Nasce João Batista.
João Batista nasce filho de Zacarias e Isabel. Eles já eram muito idosos. Alguns teólogos tentam fazer uma estimativa que eles deviam ter por volta dos seus 60 anos, que já era praticamente final da vida naqueles tempos, em que não se tinha uma estimativa de vida tão prolongada. Eles vêm anunciados por um anjo quando eles menos esperam. E o anjo disse que João Batista seria motivo de muita alegria para os seus pais. E efetivamente, João Batista sempre foi caracterizado por aquele que tinha um completo esquecimento de si mesmo. Ele sabia que haveria alguém muito maior que ele, de que ele mesmo falava, não era digno de amarrar-lhe as sandálias. E isso é muito importante na figura do precursor. O precursor sabe que o seu trabalho é importante, porque ele vai abrir os caminhos daqueles ou daquele que vem após ele, mas sabe que o trabalho dele é menor daquele que tem a realeza verdadeira e que ainda haveria de vir. João Batista, pelo seu comportamento muito corajoso e desbravador, incomodava algumas pessoas, principalmente as pessoas que tinham o poder transitório nas mãos e que muitas vezes cometiam iniquidades que gostariam que ficassem no silêncio das suas próprias consciências. Mas João Batista, como era amante da verdade, desmascarava algumas coisas. E Herodíades, que era então casada com Herodes Antipas, não gostou das coisas que João Batista andou dizendo a respeito dela. E numa das festas, na fortaleza de Maquiro, na Pérea, ela pede, por influência da sua filha Salomé, que a cabeça de João Batista seja servida numa bandeja, decepado vivo. Então, é por isso que nós vamos ver o nosso João Batista preso nessa fortaleza de Maquiro. Ele passou mais ou menos 10 meses, vai dizer Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino, nessa fortaleza, totalmente recluso. Não foi flagiciado, não foi supliciado na prisão, mas o que mais incomodava ele, que gostaria de proclamar as verdades, era ter ficado tanto tempo aprisionado naquela cela escura. E durante aquele tempo de reclusão, aquele tempo de prisão, ele se lembrava de tudo que ele fez, da oportunidade de ter crescido junto com Jesus, dos tempos em que ele subia aos montes e que, junto com Jesus, observava todos aqueles terrenos que ele iria desbravar. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova, observando os dois pequenos do alto do monte, dizia que parecia um general, Jesus, apontando os rumos que o seu soldado mais dedicado iria fazer. João Batista pensava na prisão, se tudo que ele passou haveria sido suficiente, se o seu trabalho foi bem cumprido. E eu acho interessante essa reflexão de João Batista trazendo para nós em nossos dias atuais. É uma reflexão que cada um de nós deveria ter todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos o dia do retorno para a pátria espiritual. Todos os dias também deveríamos nos perguntar se tudo que fizemos até agora foi suficiente para honrar aquela promessa do planejamento reencarnatório que nós fizemos antes de voltar à carne. Se todo o nosso trabalho na criação dos nossos filhos, na condução das nossas próprias existências, foi o suficiente para honrar a missão que nós temos, porque a nossa primeira missão não é com a nossa família, mas conosco. Se nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para transformar ao máximo as imperfeições que nós temos e nos trabalhar interiormente para que quando voltarmos tenhamos condições melhores de viver, porque invariavelmente todos nós aqui buscamos algo em comum, que é a felicidade, a sensação de dever cumprido. Que nós não aguardemos o momento da desencarnação, como era aquele momento para João Batista, em que ele sabia que seria o fim da linha, para refletir sobre isso. Temos a oportunidade de refletir todos os dias da nossa vida. Mas então, João, que não tinha perdido em nenhum momento a sua coragem férrea, que mesmo
naqueles minutos que antecediam o seu assassinato, preservava-se com o mesmo bom ânimo, tinha medo. Medo de que, porventura, não tivesse atingido tudo que o Senhor planejava para o seu destino. E então, aproximava-se o algoz, com uma lança afiada nas mãos, pronto a decepar-lhe a cabeça. E em um só golpe, a sua cabeça rola pela cela imunda, é recolhida numa bandeja e entregue nas mãos de Herodes Antipas e de Herodíades numa festa. E essa também é uma reflexão muito interessante para nós. O mundo vai tentar inverter os nossos valores. Não é incomum nós vermos na nossa sociedade aqueles que estão completamente desviados, insensatos, que não têm sequer o tino para orientar as suas próprias vidas, sendo cegos, orientando outros cegos. Muitas vezes aqueles que estão perdidos, definhando, desmoronando em deslizes morais, estão sendo ovacionados e aclamados pelas massas. Nos lembra a turba ensandecida, pedindo a liberação de Barrabás em detrimento do Messias. Não parece muito diferente dos nossos dias atuais. Não obstante, a cabeça do guerreiro, daquele que era o apelante da verdade e que sacrificou-se até a sua própria vida com o objetivo de se preservar fiel até o fim, era levada para aquelas pessoas loucas que já tinham bebido muito e que estavam recebendo a cabeça em tom de zombaria. Nós não podemos jamais voltar atrás no compromisso que nós tivemos. Nós viemos aqui com o compromisso de sair dessa existência melhores do que chegamos. Não importa a opinião alheia, não importa o juízo que os outros façam ao nosso favor. Os nossos valores precisam permanecer inquebrantáveis, com o mesmo valor e dever ao cumprimento da verdade, exatamente como João Batista fez. E vai dizer Humberto de Campos, ainda na obra Boa Nova: João Batista e Jesus pareciam um casamento perfeito do amor com a verdade, porque o amor só pode florescer quando já foram formadas as bases suficientes das sendas direitas, o que implica dizer: nós não conseguiremos amar suficientemente, amar como Jesus nos amou, se nós não endireitarmos o nosso próprio modo de ser, se nós não modificarmos características da nossa vida e do nosso comportamento que ainda estão dissonantes com a lei. E aí, meus amigos, é Amélia Rodrigues também que vai afirmar nessa obra Primícias do Reino. Elias, no momento em que houvera sido decapitado como João Batista, resgatava o crime cometido às margens do rio Quizon, referindo-se ao assassinato dos profetas de Baal, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal. E agora livre, tarefa cumprida, ascendia agora nos cimos celestes. Aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Não significa necessariamente que se nós degolamos alguém, seremos mortos decapitados. Mas no caso específico de João Batista, pela lei, foi necessário que assim ocorresse. E nós vemos algo muito interessante. Nessa figura, a figura de Salomé, de Herodíades e do próprio Herodes Antipas, que tem o poder nas mãos, centraliza ali os enganos, os desvios, os excessos. Esse poder é transitório. E na troca das reencarnações, nós inverteremos de papéis com esses que estão com o alto poder nas mãos. E cumpre sempre o nosso raciocínio e a nossa reflexão. Se estivéssemos no lugar dessas pessoas, se também não estaríamos engolfados pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, e não cometeríamos os mesmos equívocos.
Por isso, o exemplo de João Batista é tão importante para nós. Aquele que se mantém firme na porta estreita, nas veredas da justiça e da verdade, tem mais condições de desenvolver autoridade moral suficiente para quando passar por essas experiências de riqueza, de poder e de opulência, ter mais resistência e capacidade de vencer. João, então, era considerado aqui a verdade levada ao seu sacrifício extremo. O Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, vai falar sobre essas experiências de João Batista. Uma das frases mais famosas de João é necessário que ele cresça e eu diminua, referindo-se a Jesus. E essa frase de João pode nos suscitar preciosas reflexões. Será que nós, hoje como cristãos espíritas, estamos seguindo no mesmo passo, no mesmo caminho de João Batista quando a propaganda que ele fez? O precursor, antes de tudo, além de preparar o terreno para aquele que vem após ele, é também um grande propagandista dessa mensagem sublime. Mas não é aquele quem faz a propaganda quem deve ter relevância, e sim a mensagem. Nós precisamos guardar isso bem no fundo do íntimo dos nossos corações. Não é aquele que ostenta uma posição, por exemplo, de orador, que é o mais importante, mas a mensagem que carrega. É por isso que não importa quantos livros eu li, a quantas palestras eu fui ou eu fiz, não importa de quantos grupos de estudos nós participamos, se os nossos atos e os nossos comportamentos não testemunham aquilo que nós já conhecemos. É como minha mãe uma vez me disse: para muitos de nós o Evangelho está na cabeça, mas ainda não desceu ao coração. E é exatamente isso que João Batista, que em momento algum se envaideceu da sua tarefa, da sua missão, fez o tempo todo. Fez com que o Espírito de Jesus crescesse nos seus pequenos atos. Lembremos da cena do batismo. João Batista batizava alguns cristãos quando de repente aproxima-se do lago de Genezaré o próprio Cristo. E ele, naquele momento, reconhecendo a sua pequenez em relação ao Senhor, confessa que não lhe é digno de batizar. E Jesus, demonstrando humildade, demonstrando mansidão, compreensão e, acima de tudo, demonstrando que o reino de Deus não é de violência e que Ele, como Cristo e o próprio Deus, respeitam as nossas convicções, não querem ferir as nossas convicções. Veja que Jesus efetivamente não batizou ninguém, mas permitiu-se ser batizado, porque é um rito importante de renovação, como nós temos os ritos de comemorar o aniversário, quando recentemente nós comemoramos a passagem de ano. É um rito ainda importante para o nosso estágio de humanidade, quando nós reforçamos novos votos de mudança. E fazendo do lado de fora, a gente vai fazendo com que aqueles votos se consolidem no nosso coração e vão mudando também do lado de dentro. A renovação que a gente promete passa a ficar na nossa cabeça e todos os dias da nossa vida a gente pensa naquela promessa e costuma fazer uma reavaliação se efetivamente estamos cumprindo o que efetivamente prometemos. Mas acima dos ritos está a nossa posição íntima. No momento da sua propaganda, João Batista, em momento algum, preocupou-se em colher. A tarefa dele não era nem de semear, era ainda de arar o solo para que as sementes fossem depositadas pelo Cristo. E eu fico imaginando como nós temos essa sede e essa pressa de colheitas prematuras. Criamos o nosso filho e, frente às primeiras insubordinações, aos atos de ingratidão, ficamos profundamente chateados e magoados. Por quê? Se aquele é um espírito imortal como nós também somos, se o ingrato de hoje vai ser aquele que vai ter remorso amanhã e que mais tarde terá também a sua chance de fazer a sua própria plantação e de recolher no seu seio afetos para poder os encaminhar.
Nós fomos convocados a semear, não a colher. A germinação, as folhas, as flores, os frutos, esses serão ceifados por aqueles que virão após nós. Nós somos os precursores. E os precursores precisam ter humildade suficiente para reconhecer o seu papel. É um papel de preparo, não de colheita. Pouco fizemos para colher alguma coisa. Além disso, a figura de João nos mostra todos os programas que nós precisamos fazer para que o Mestre cresça nas nossas vidas, sem impor princípios, sem se valer dessas posições transitórias, apenas servir com o pouco que nós podemos fazer. Mas mesmo o pouco que nós podemos fazer já é muito. Às vezes ficamos subestimando a nossa capacidade. Já ouvi algumas pessoas que participaram de tratamentos espirituais em algumas casas dizer: fui convidada para o trabalho, mas não me sinto ainda preparado. Os apóstolos também não se sentiram. Em verdade, eles foram se preparando ao longo da tarefa. Lembram-se da história que Jesus conta, da vivência que ele teve com os 10 leprosos? Eles caminhavam em direção a Jerusalém, passava pela Samaria, quando de repente vem 10 leprosos para ele, a fim de terem a cura. E ao perguntar: que queres que eu faça? Eles respondem que queriam a cura. Ele então diz: vai até a cidade, apresenta-se perante a lei, e então sereis curados. Foram os 10. Eles não estavam curados. Seriam no caminho, antes de se apresentarem à lei. E durante o caminho, um deles, que era o estrangeiro, o samaritano, percebe que as suas vestes corporais estavam sadias, que aquelas chagas purulentas já não mais faziam parte do seu corpo físico. E ele, compadecido, agradecido, decide retornar para agradecer a Jesus. Ué, não foram 10? Onde estão os outros 9? Não voltaram para reconhecer? A tua fé te salvou. Vai. Somos nós. Nós somos esses 10 leprosos, que estamos com as nossas imperfeições aqui marcadas, mas que fomos chamados para a apresentação à lei, para servir. E durante esse caminho, a nossa cura vai se dando, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas se nós ficarmos de mãos atadas, se não quisermos caminhar, invariavelmente perderemos tempo. Um tempo precioso que poderemos não ter de novo. As condições em que nós renascemos aqui nesse planeta abençoado são muito valiosas. Nós temos à nossa disposição uma doutrina que nos explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nos sucederá após a morte, porque sofremos, que nos dá todo o amparo necessário para que a gente possa viver com os sofrimentos, mas de uma forma mais consciente, entendendo. E que mais que isso, uma doutrina que nos apresenta o que a gente precisa fazer para abreviar e aliviar os nossos sofrimentos. É o jugo leve de Jesus. Praticar a caridade, fazer o bem, tanto quanto a gente puder, no limite das nossas resistências. Mas muitas vezes somos nós que não queremos testar esses limites. É como o próprio João Batista disse, anotado pelo evangelista Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, ainda antes de Malaquias, também anunciava a vinda do precursor. A voz que clama no deserto, aquele que tinha coragem suficiente para peregrinar no deserto, sem se importar com as pestes, com a sede, com a escassez de comida e de água, porque confiava em Deus. Será que nós também guardamos essa mesma confiança em Deus?
Quando Deus testa a nossa paciência, o nosso grau de perseverança no ideal que nós abraçamos. Quando às vezes Ele não responde de imediato às nossas súplicas, justamente para ver até onde vai a nossa fé. Como é que nós nos comportamos? Nós não temos o controle de absolutamente nada nas nossas vidas. Por mais que nós façamos planos, amanhã vou acordar, trabalhar, tomar banho no shopping, vou na praia. Vai saber se amanhã eu vou abrir os olhos. Nós não temos efetivamente controle nenhum. Fazemos planos, mas é Deus quem sabe dos nossos destinos. E olha como Ele é misericordioso. Porque Ele oferece a oportunidade de nós modificarmos. Pelo nosso livre-arbítrio, Ele nos oferta algumas escolhas e nos deixa livres para abrir as portas que nos sejam mais convenientes. E se nós respeitarmos a sua lei de amor, efetivamente, mesmo passando pelas aflições, nós conseguiremos andar por essas veredas estreitas e direitas. Mais uma vez fazendo referência ao Espírito Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele também vai fazer uma referência a João Batista, dizendo que a maior coragem que João Batista teve foi justamente de andar por esses caminhos direitos. Às vezes a gente se arrepende por alguma coisa que porventura fizemos de errado, pelo passado nosso, que preferiríamos esquecer, por alguns desafios que a gente ainda não consegue vencer. É nosso processo humano. A ascensão não é uma linha reta, é uma linha curva. Nós ainda tropeçaremos e precisaremos levantar. Mas essa é a diferença de João Batista. Mesmo tendo todas essas dificuldades, ele não perdia a coragem de levantar mais uma vez e de continuar caminhando. A gente pode se arrepender, mas arrepender-se demasiadamente significa que nós estamos insistindo num caminho que não é o melhor para a nossa própria felicidade. E somos nós que sofreremos. Então Emmanuel vai dizer nessa mensagem que, para que possamos sentir essa influência renovadora do Cristo, precisamos querer retificar os nossos equívocos. E é no lar que isso começa. O lar é um repositório, um pequeno laboratório das experiências humanas. A educação dos sentimentos que nós vamos ensaiando ali no lar é o que nós vamos levar para o lado de fora. É por isso que, se a gente vê do lado de fora pessoas impacientes, intolerantes, violentas, imagina dentro de casa, com aqueles que dormem e acordam todos os dias, que conhecem todas as imperfeições e todos os equívocos. Por isso, a tolerância, o suporte, começa com esses mais próximos. O convite não é fácil. Ter coragem não é degolar profeta, como a gente viu no caso de Elias. Ter coragem é manter a paciência. É ter a obstinação pacífica de permanecer ao lado daqueles com os quais nós renascemos. Ter coragem é enxergar as sombras e as imperfeições que ainda estão aqui no nosso interior, sem juízo de valor, aceitando-nos da forma como nós somos. Porque pense bem, Deus, que é todo sabedoria, toda bondade, conhece a nossa realidade íntima e mesmo assim nos ama. Qual o motivo que nós teríamos para não nos amar? Somos o que somos na nossa versão melhor hoje. Mesmo que tenhamos tido os nossos equívocos, nós somos essa proposta luminosa que ainda vai se melhorar ao longo dos anos. Então precisamos nos olhar com mais amor. Na última palestra de Divaldo, na passagem de ano, teve um trecho da fala dele que me causou forte emoção, que ele disse: às vezes nós nos esquecemos e tentamos deturpar aquilo que o Cristo disse no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Muitos equivocados, com a visão ainda tumultuada e turva
acreditamos que nós somos a sombra do mundo. Não. Nós podemos ter alguns pontos obscuros, mas é porque nós não estamos ainda com a coragem necessária para amplificar a nossa luz e lançá-las sobre essas trevas que ainda jazem no nosso interior. Todas essas sombras são temporárias. O que permanece é a luminosidade e a perfeição a que nós estamos destinados. Portanto, meus amigos, a mensagem de João Batista é endireitar caminhos, dominar os nossos impulsos, desfazer as nossas sombras e sentir Jesus. Nós não somos a treva do mundo, nós somos os precursores daqueles que virão após nós. O tempo inteiro vai dizer Lacordaire numa belíssima mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Lacordaire escreve essa mensagem num título que ele coloca de desfazer-se do apego aos bens terrenos. E logo no início da mensagem ele vai dizer mais ou menos assim: os espíritos ficam o tempo inteiro trocando de lugar. Enquanto nós estamos aqui no corpo encarnados, os espíritos desencarnados que fazem parte da nossa família espiritual estão do outro lado, nos insuflando bom ânimo e coragem para que nós possamos continuar. Eles podem ter sido os nossos precursores e nós também, pela nossa vez, seremos os precursores deles mesmos que voltarão à carne por sua vez. Portanto, a nossa tarefa é muito importante. E já caminhando para o final, na obra Contos desta e d'Outra Vida, pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, tem uma história muito interessante, constante no capítulo 9, Exame de Virtude. Veja como ela tem toda a relação com a nossa história. Narra-se que havia um homem que foi convocado para ser um discípulo dos ensinamentos do Senhor e que tinha uma tarefa muito importante de fazer com que as pessoas de uma determinada comunidade pudessem evoluir. Ele, que sabia falar muito de Deus, seria, portanto, aquele missionário, aquele que viria à frente para distribuir esses ensinamentos e tentar insuflar bom ânimo nos corações daquelas pessoas que precisavam de um direcionamento. Então, um anjo, para fazer um exame de virtude nesse apóstolo, depois de algum tempo que ele já estava nessa comunidade, faz algumas perguntas. E então, como anda a tarefa? E o apóstolo começou a falar dos problemas. Ah, não, mas essa comunidade aqui é muito complicada. As pessoas são muito egoístas. Elas nem querem me ouvir, só querem pensar nas facilidades da vida material, só querem saber de fruir. Não, elas não têm tempo para ouvir um mensageiro de Deus. Aí o que foi que eu fiz? Como eram pessoas difíceis, eu não consegui tolerar a convivência com elas. Não, eu sou paciente, mas você sabe que paciência tem limite. E a minha já se esgotou, aí eu fui morar no campo, construir para mim uma casinha afastada. Estou vivendo lá sozinho. E aí, de vez em quando, eu venho aqui, reúno 2 ou 3 pessoas que querem ouvir, depois eu volto para o meu recolhimento. E o anjo, sorrindo piedosamente, diz: mas Senhor, e a sua tarefa? Não, esse negócio dessa tarefa a gente vai precisar conversar, porque é muita dificuldade, é muito desafio. Aí o que é que eu faço? Como eu não consigo conviver com as criaturas, porque elas são criaturas muito difíceis, eu vivo na minha casinha, lá, separado, sozinho, orando. E aí eu consigo adorar a Deus. De longe, oro dia e noite por todos os destinos dessas pessoas, para que um dia elas se emendem e elas possam também encontrar a luz. E o anjo, mais uma vez: caro apóstolo, você foi chamado com uma proposta de estar no meio dessas gentes e resolve se isolar? Tudo bem, a oração é um recurso valiosíssimo, um recurso necessário, que nós temos que fazer uso, mas efetivamente você não está realizando o trabalho que lhe foi imposto. Não, eu estou, veja só, eu ando vestido de branco, eu me alimento frugalmente, né? Como algumas frutas, algum mel silvestre, que me
o profeta Elias, estou cumprindo todos os ritos religiosos que me foram incumbidos. Mas, Senhor, e como está a sua tarefa? Não, veja só, é porque eu estou dormindo sem agasalho, colocando-me o autoflagício, penitenciando-me dia e noite, fiz até uma cama de pregos, sobre a qual eu me deito todos os dias. E a sua tarefa? E aí passava, em meio a essa conversa, um cavalo. E o anjo aproveitou para dar uma lição. Olha aquele cavalo. Ele também é útil na solidão da estribaria onde ele fica. Ele está em pé sobre uma ferradura que também, como a sua cama de pregos, maltrata as carnes desse cavalo. Ele está vestido todo de branco e passa o dia se alimentando de uma forma bem frugal, do capim que a própria natureza lhe oferece. Mas qual é o benefício que ele oferece para iluminar a mente humana em relação à consciência de Deus? Esse pobre animal nem o conhecimento de Deus tem. Moral da história: nós fomos chamados, como esse discípulo, para estar no meio da sociedade, para estar convivendo com pessoas que nem sempre serão aquelas que vão nos suscitar amor, nem sempre serão aquelas com quem tenhamos afinidade. A nossa tarefa quase nunca será fácil, porque nós trazemos os nossos conflitos. Para nós a tarefa será desafiadora, mas precisamos ter tempo para cumpri-la, porque essa é a nossa missão. Cada um de nós tem a sua, meus amigos. Precisamos perguntar à nossa consciência: será que nós estamos efetivamente cumprindo aquilo para o qual fomos chamados? Quando retornarmos à casa, no mundo espiritual, nós seremos cobrados. Que fizeste dos talentos que vos confiei? Que Jesus nos abençoe e proteja a todos. Muita paz.